Salve, salve nação amiga! No ar, Vovoteca TV e vocês, a galera lotequeira, a querida galera lotequeira. Depois de um estonteante, retumbante, recorde de todo lado, do 12-10, chegamos ao 12-11 e agora voltando ao normal. Mas acredito que vai ser aquele normal bom de participar. A Caixa diz que o prêmio pode chegar a 400 mil, mas eu acredito que mais. E tem um detalhe aí, porque eu acredito que dessa vez, novamente, né, eles vêm errando, mas dessa vez podem errar até por mais. O 12-10 atraiu milhares de novos apostadores para a loteca brasileira. Muitos podem ter gostado, muitos podem ter chegado próximo do prêmio e com certeza irão jogar novamente. A grade tá legal? Tá legal, mas tá emblemática. Segundo a nossa bolsa de aposta, ela tá no mínimo 3,5 a 4 vezes com maior dificuldade que o 12-10, tá? Então, ela requer um pouco mais, muito mais atenção dos apostadores. Aí volta o Campeonato Brasileiro, tem aí a Série A e a Série B, mas o tempero mesmo especial está nesses 4 jogos europeus. Menos mal que são de equipes conhecidas, mas não esqueçamos, os europeus estão no seu início, 3ª, 4ª rodada ainda. Bem, agora que já falei tudo isso, eu chamo o Matheus, passo a bola direto para ele, dessa vez é direto, para ele analisar os números parciais da grande enquete Vovoteca. É com você, filhão! Salve, salve, galera amiga! A nossa grande enquete do concurso 12-11 já está na tela. E superando 2.000 votos na tarde dessa quinta-feira, após uma loteca de recordes de apostas e novos apostadores, vamos seguindo nas nossas análises para esse novo concurso. Vamos aos destaques. Série A, um jogo da Série B e 4 jogos europeus fecham essa loteca que promete um prêmio, acredito eu, superior a R$500 mil. Como todos sabem, a Caixa sempre erra e o prêmio sempre se acumula mais que o normal. Alguns super favoritos: Palmeiras com 81%, recebendo o Internacional em casa, o Red Bull Bragantino, favorito na enquete, mas quem entende de loteca sabe que é um time que apronta e muito quando se trata de loteca, e o Barcelona, o maior favorito do concurso com 88% em casa contra o Valência, que no último confronto entre eles, o Barcelona enfiou simplesmente 7-1 no começo do ano em janeiro. 8 casas de favoritos comuns, totalizando 11 favoritos nesse concurso, então é bastante jogo com favoritismo. Nenhum jogo de equilíbrio máximo, isso mostra que vai ser uma loteca perigosa, onde devemos encontrar as zebras e surpresas. E falando nelas, vamos aos destaques. Já começa no jogo 2, apontando Vitória como uma zebra perigosa. Fortaleza e Vitória é um confronto direto na briga pelo rebaixamento, e o Fortaleza vem fazendo uma campanha assustadora de ruim. É o penúltimo colocado, mais de 5 jogos sem vencer, e seria totalmente normal um tropeço nesse jogo. O Palmeiras é sim muito favorito contra o Internacional, mas a título de curiosidade, no último confronto entre eles no Allianz Parque, deu Internacional, e é uma zebra que derrubaria essa loteca. No jogo 5, Atlético de Madrid, favorito pelo nome, claro, mas nesse início péssimo de campeonato, 3 jogos sem nenhuma vitória dentro do Z4, recebe o Villarreal no oposto, que são 3 jogos, 2 vitórias e um empate e nenhuma derrota, na 3ª colocação, mostrando um ótimo início de La Liga. No jogo 9, eu acho o Cuiabá melhor que o Operário. Eu iria de empate seco aqui, mas eu acredito que pode sim dar coluna 2. Olho nesse jogo, a Série B é complicada e sempre merece um triplo ou um duplo. Para fechar no jogo 11, o Manchester United vem dando trabalho pro City nos últimos confrontos. Temporada nova, ninguém pode prever o que vai acontecer nesse jogo. É um super clássico. É isso aí, galera. Eu trouxe algumas informações importantes para vocês montarem seus jogos. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, passei a bola para o JP e ele vai trazer a análise do nosso grande jogo Sugestão. Certo, filhão, sempre animado. Mais do que uma análise pura de números, você
e essas suas dicas espertas aí, que sempre pode ajudar um pouquinho mais a cada um de nós lotequeiros. E agora o Matheus jogou na tela a nossa matriz raiz, o esqueleto do bem, nossa matriz sugestão com 14 secos. Ao lado, indico aqueles jogos que eu acho dignos de se usar um duplo, né? Escolhi eu, que fique bem entendido. Aí é uma visão pessoal aqui do JP. Pode não ser a sua. Às vezes eu uso um duplo fechado, mas você vai olhar e falar, não, esse jogo aqui merece um duplo aberto. Às vezes, que nem tá aí do lado, eu indico um jogo para triplo, né? Tento me basear em análise. Mas talvez na sua visão não seja um jogo para triplo. Tento mostrar aí aquilo que eu acho que pode ser uma boa zebra da rodada. E tá? Mas pode ter outras. Afinal, a enquete tá aí descortinando várias colunas para aparecerem como zebras. Então, fica a critério de cada um. Vai aqui minha breve análise dos 14 jogos e por que eu marquei, né? No jogo 1, estou iniciando aqui com São Paulo e Botafogo. Jogo no Morumbi, onde São Paulo é muito forte. Acontece que o São Paulo, ele viaja para pegar a LDU. Sabemos da dificuldade dessa viagem. Isso pela Libertadores já na quinta-feira. Já o Botafogo tem hoje pela frente o Vascão da Gama pela Copa do Brasil. Ou seja, pode chegar em São Paulo um pouco desgastado, não é verdade? É complicado, é sempre complicado. Aqui, eu acredito que esse jogo, apesar de ser no Morumbi, pode terminar no empate e eu começo com ele. Porém, eu respeito a força do tricolor dentro de casa e vou usar aqui um duplo coluna 1 e coluna do meio. No jogo 2, estou aqui na ensolarada Fortaleza, para Fortaleza e Vitória, duelo nordestinos dos melhores, tá? Só que o momento do Fortaleza, lá embaixo, precisando reagir e não conseguindo reagir, vem aí de 3 derrotas seguidas, recebendo o Vitória. Vitória também em situação difícil, é o 17º, porém, ele nas últimas rodadas tem um desempenho até melhor que o próprio Fortaleza, tá? Eu estou indo aqui na matriz de coluna 1, sei que é um jogo difícil, é um jogo que pode ser digno de triplo, até porque é um jogo que vai abrir o concurso às 16 horas de sábado. Um pega que há 8 confrontos não registra empates. No período, foram 4 vitórias de cada lado. Sendo que nos últimos 3 pegas, né, o Vitória levou a melhor. Um dos jogos até foi em Fortaleza. Ou seja, é um jogo difícil, difícil mesmo. Eu vou acreditar no Fortaleza na coluna 1. Tenho medo desse jogo, mas arriscar é preciso e vencer é muito preciso, principalmente para o tricolor cearense. No jogo 3, um outro tricolor que é o Grêmio recebendo o ótimo Mirassol. Grêmio lá do meio da tabela para baixo é o 13º, vem aí sem perder a 3 rodadas, porém com uma vitória e 2 empates na sequência. Porém, o último empate, todos sabem, foi 1-1 com o Flamengo fora de casa. E isso aí eleva a moral do time que tem que ter a moral elevada mesmo, porque passar o Mirassol não tem sido fácil para ninguém. O time é o 6º, né? Vem aí de um empate na sequência, 2 vitórias, sendo que na última rodada esteve em campo e goleou o Bahia por 5-1. Time extremamente perigoso. Eu acho que tem potencial para segurar o Grêmio, uma possível reação do Grêmio, assim como o Grêmio fez com o Fla, o Mirassol pode fazer com o Grêmio. Tem potencial para isso, começo no empate, mas eu vou gastar aqui meu segundo duplo, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 4, o Verdão de Parque Antártica, o Palmeiras recebendo o Colorado do saudoso Ademir, o profeta, o mestre da loteca, que tanto ajudou essa nação com seus cálculos precisos. Tanto é que após seu falecimento, os cálculos não ficaram tão precisos assim. Era bom mesmo. Palmeiras e Inter.
Palmeiras brigando aí para ficar ali em cima, disputando esse título. É um time muito competitivo, não tem como falar outra coisa. É um time que andou tropeçando em casa, mas aí ele estancou, né? Ele vinha lá com um empate, vinha com derrota em casa. Porém, há 4 jogos que manda, o Palmeiras venceu os 4. O último jogo do Palmeiras foi o clássico contra o Corinthians, empatou fora em 1-1. Já o Inter é aquele time de altos e baixos, por isso está exatamente na 10ª posição, meio de tabela. É um time que fora de casa deixa um pouco a desejar, acaba tentando mais priorizar o setor defensivo, tanto é que fora do Beira-Rio, o Colorado tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, tá? O Inter que vem de derrota em casa na última rodada, perdendo para o Fortaleza por 2-1. Joguinho perigoso, mas vamos acreditar aqui no Palmeiras, coluna 1. Atlético de Madrid, Villarreal, é a La Liga apenas começando, essa aqui vai ser a 4ª rodada. O Atlético de Madrid ainda não venceu, tá? São nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Que isso, hein? Tá ruim a campanha inicial do poderoso Atlético de Madrid. E na última rodada ficou 1-1 com o Alavés. Já o Villarreal fazendo uma campanha até o momento, né? Não vamos esquecer que isso aqui é início de temporada. O Villarreal tem em 3 jogos 2 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu. Será que perde agora? Na última rodada, ele empatou com o Celta em 1-1 fora de casa. Timinho perigoso, hein? Timinho perigoso. Eu estou indo aqui de Atlético de Madrid, coluna 1. Uma hora o time é grande e ele reage. E aqui é uma boa oportunidade. Porém, se tiver que indicar uma zebra em todo esse concurso, eu vou indicar a zebra Villarreal, tá? Essa é a minha zebra do concurso. Fluminense e Corinthians. Aqui é o seguinte, né? A gente tem que olhar alguns aspectos. O Fluminense se classificou na Copa do Brasil vencendo o Bahia. Porém, já nessa próxima terça, ele vai viajar para a Argentina em jogo da Sul-Americana quando visita o Lanús. Tá vendo? Já tem Copa aí para atrapalhar a semana que vem. Será que vai poupar alguém? A conferir, tá? O Corinthians, por sua vez, pela mesma Copa do Brasil, eliminou o Atlético Paranaense, né? Tinha vencido a ida, venceu a volta, avançou na competição e vai pro Rio animadão, né? Vai animadão. Times do Dorival têm bom esquema tático, tanto para jogar em casa como jogar fora. E aqui eu vejo total equilíbrio e não dispenso essa coluna do meio. Já no jogo 7, o poderoso Bragantino, Massa Bruta. Massa Bruta é triste, né? Todo mundo tem medo dele. E eu também, é lógico, né? O Bragantino jogando em casa, tem 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Porém, na última rodada, o Bragantino foi espancado, né? Tomou de 4-1 do Bota. Que é isso, hein, Bragantino? Mas ele tem aqui a oportunidade, né? De dar aquela nova engrenada. Afinal, vai receber o Lanterna Sport. Sport que não tem jeito, hein? Quando você pensa que vai reagir, né? 5 rodadas atrás, empatou um jogo, depois venceu outro, depois empatou de novo. A turma falou, agora o Leão vai rugir alto, pronto. Perdeu as 2 últimas rodadas. Continua lá embaixo, triste da vida, é Bragantino, coluna 1, mesmo sendo o Massa Bruta. No jogo 8, o Atlético Mineiro recebe o Santos. O Atlético Mineiro, que nessa quinta define sua vida na Copa do Brasil, vai tentar reverter, né, a vantagem do placar do arquirrival Cruzeiro. Vai se desgastar pra caramba, vai pegar um Peixe também que fica aí namorando com o Z4, dá uma melhoradinha, depois cai, depois melhora, vem de um empate em 0-0 com o Flu em casa, e agora vai ter que ir a Minas encarar esse galo brigador.
Pode segurar um empate? Pode sim, é muito possível. Tem peso essa camisa. Porém, eu vou de Atlético Mineiro na matriz. E como eu falei do empate, por que não um empate aqui que derruba muitas cartelas, hein? Eu vou usar o terceiro duplo, coluna 1 e coluna do meio. Chego no jogo 9, com o Operário recebendo Cuiabá. Aqui é um jogo interessante da Série B, né? O Operário vem em 12º, o Cuiabá tá ali em cima, em sexto. Porém, a diferença de pontuação é de apenas 3 pontos. Porque a Série B é muito disputada e todo mundo sabe disso. Aproveitar o mando tem sido o objetivo de todos os times da B-Zona. Será que o Operário aproveita? Eu não sei, né? Veja só, esse jogo tem um confronto, tem um histórico interessante. Foram 4 jogos no Paraná, né? Na casa do Operário. Nesses 4 jogos, o Operário venceu apenas uma vez e foram 3 empates. Então, nesse momento que o Fantasma vem numa crescente e o Cuiabá, colado no G4, não vai querer se afastar, eu vejo que o equilíbrio fica evidente, fica aqui estampado. Eu estampo ele fazendo um X na coluna do meio. Mas eu indico, já que eu sempre indico um triplo, que esse sim é um jogo digno de triplo nesse 12, 11, 400, 500 mil, mais ou menos. Jogo 10 tem Juventude Flamengo, Juventude que, na verdade, ganhou até aqui 21 pontos. Tá lá embaixo, 18º. Só que dos 21, 17 foram em casa. Se eu não me engano, no ano passado ele derrubou a Loteca batendo no Flamengo. Se eu não me engano, tá? Dá uma conferida aí pro JP não falar besteira. Mas eu sei que ele dá trabalho para o Flamengo, isso é realidade. Já o Mengão é líder. Mas tem Libertadores na quinta, vamos dizer. Porém, a Libertadores do Flamengo, além de ser só o jogo na quinta, quando recebe o Estudiantes, quer dizer, ele recebe. Ele não vai ter o incômodo de viajar para a Argentina. Então, creio que não vai poupar, é besteira se fizer isso. Eu vou de Flamengo, que é muito mais time, coluna 2. Chego agora na Premier League. Olha que jogão, hein? É o jogo dos Manchester. É o City contra o United. City começou aí cambaleante. Ele perdeu já uma aqui, ó. Perdeu 2, aliás. Ele perdeu na sequência por... É isso mesmo. Primeiro ele perdeu por 2-0 pro Tottenham, jogando em casa. Depois saiu e perdeu pro Brighton 1-2. Tá feia a coisa, hein, City? Esperava-se mais dele nesse início, mas é só o início, como eu disse. Já o United, ele já vem aí com aquela campanha de equilíbrio, uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, enfiou 3-2 no Burnley, só que foi em casa, hein? Antes, fora, ele já tinha empatado com o Fulham, 1-1. Jogo duro aqui, hein? Jogo duro, jogo pesado. Eu começo na coluna do meio, mas o City, atuando em casa, tem tudo para conseguir essa vitória aqui e reagir após 2 derrotas. Por isso, estou indo no duplo, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 12, o Vascão da Gama recebe o Ceará, o Vozão. O Vasco é o 15º, o Vozão, Ceará é o 11º. Na última rodada, o Vasco venceu o Sport fora na Ilha do Retiro por 3-2. Já o Vozão, em casa, tomou uma sabucada aqui, hein? Perdeu de 1-0 pro Juventude. Que coisa, hein? A paralisação da Copa do Mundo, de clube e tal, não fez um efeito lá muito positivo para a equipe do Vasco. Tanto é aí que você vê aí, nas últimas 3 rodadas foram 2 derrotas e apenas essa vitória que era esperada. Afinal, venceu o Lanterna Sport. Agora vai receber um Vozão que sabe atuar bem fora do Ceará. Quando ele sai de lá, ele sabe se fechar. Ele tem 2 vitórias, 3 empates, mas também sofreu 5 derrotas. E vem dessa derrota aí que não era esperada em casa e com certeza ele vai estacionar o ônibus do Vozão lá em São Januário e, se possível, vai pedir para estacionar na frente do gol. Vai armar um ferrolho
e pode segurar aí um empate. Na lógica eu vou de Vasco coluna 1, mas é legal cercar esse empate e eu cerco com o meu quinto e último duplo. Chego nos 2 jogos final, estou na Itália para Milan e Bolonha. O Milan começou aí com uma vitória, ele começou perdendo uma derrota, mas já venceu na última rodada o Lecce fora por 2-0. Havia perdido na estreia em casa por Cremonese. Que coisa, hein? Mas essas zebras acontecem, é por isso que a Loteca acumula. E agora pega o Bolonha. O Bolonha que tem exatamente, fez exatamente o que o Milan fez até agora, só que ao inverso, né? Ele estreou, não, igualzinho, estreou com derrota e venceu na última rodada o Como por 1-0. Antes ele tinha estreado, perdeu para Roma, porém o jogo foi fora, foi na casa do Roma e ele vendeu caro essa derrota, tá? Se você tiver condições, pelo menos no bolão Vovoteca, eu cerquei esse jogo aqui também. Mas, numa breve análise para um jogo simples, é Milan coluna 1. Barcelona e Valência fecham o concurso. O Barcelona está invicto, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota nesse início. Já o Valência, equilibrado, já conheceu as 3 colunas, né? Ele empatou na estreia, depois ele perdeu no segundo jogo, e aí ele venceu na última rodada, 3-0 para cima do Getafe. Como detalhe, eu digo que esse jogo vai ser realizado no pequeno estádio Johan Cruyff, né? 6.000 lugares apenas, abarrotado, é tipo uma rua Javari aqui de São Paulo. Não sei se isso vai influenciar alguma coisa o resultado, porque se o gramado for bom, a torcida não vai influenciar muito o poderio do Barcelona. É interessante, né? O Barcelona, ele estreou aí com 3-0 sobre o Mallorca, 3-2 sobre o Levante, já levou boa. E aí tirou um empate, né? Ficou no empate na última rodada com o Raio Vallecano em 1-1. Saiu ganhando, tomou o empate. Já o Valência, é aquilo que eu disse, conheceu as 3 colunas, 1-1 com o Real Sociedad, 0-1 por Sassunha e venceu, como eu disse, o Getafe na última rodada em casa. Vencer o Getafe é uma coisa, encarar o Barcelona é outra. Barcelona coluna 1 é o meu palpite. Meros palpites, tentando ajudar, tentando clarear aqueles que têm um pouco menos de tempo para buscar tantas informações. O objetivo é apenas isso, tentar ajudar. Se eu conseguir, pode ter certeza, estarei muito feliz, porque eu sei que no final de semana você vai estar mandando o seu cartão 14 acertos, e esse 14 acertos desse concurso pode pagar um prêmio muito maior do que os 14 mil que pagou no concurso passado. Apesar de não ser acumulado, é um concurso mais difícil e a possibilidade de ganhador existe, e se ela existe, é real. E não será para muita gente. Será para aquele que conseguir pegar a surpresa e a zebra certa. Eu torço muito por você, para isso continue nos visitando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, são ferramentas que podem lhe ajudar. E no final de semana é o que eu falei, você vai gritar: JP, eu fiz os 14, para isso eu digo amém.